Olá, estamos de volta com o programa Direitos e Deveres Cidadania em Ação. Hoje estamos falando sobre o novo CPC, nesse comecinho aí de vigência. Primeiras impressões sobre o novo CPC. Nosso entrevistado é o colega de bancada, o professor Clóvis Brasil Pereira, que é editor jurídico do site jurídico Proleges. Clóvis, no primeiro bloco nós falaríamos sobre honorários, que é o principal tema tanto para o advogado em início de carreira ou com início um pouco mais prolongado, quanto para os clientes em geral, que são aqueles que pagam. Houve uma grande mudança que foi o final da compensação dos honorários, uma luta antiga da OAB, havendo inclusive decisões do Conselho Federal nesse sentido. Na tua opinião aí, nessa tua experiência, quais foram as mudanças nesse começo aí com relação a esse tema? Bom, Rodrigo, realmente para os honorários, eu acho que o novo CPC trouxe uma valorização maior para o advogado. E a forma de valorizar o advogado é possibilitar de que ele tenha alcance aos honorários de forma mais justa, né? Então, algumas questões aí foram importantes. Em primeiro lugar, os honorários são devidos, quando fixados na sentença, entre 10% a 20%. Então, temos um mínimo de 10% e um máximo de 20%. Uma conquista interessante é a possibilidade dos honorários serem aumentados na fase recursal. Por que isso é importante? No Código Antigo, às vezes tínhamos um processo difícil, 2, 3 anos trabalhando no processo, chegava na sentença e o juiz dava lá 10% de honorários para o advogado. Muito bem. Honorários que a parte perdedora tem que pagar para o advogado da parte vencedora, que são chamados honorários de sucumbência. Aí vinha o recurso, o processo ficava 2, 3, 4, 5, até mais anos para ter um desfecho, com vários recursos, a nível de Tribunal de Justiça, a nível de Superior Tribunal de Justiça, STJ, STF. E depois de 8 ou 10 anos, o processo voltava com os mesmos 10% de honorários. Quer dizer, o trabalho do advogado na fase recursal não tinha o menor reconhecimento. O novo CPC agora nos diz o seguinte: a cada recurso interposto pela parte contrária, o advogado vai ter a possibilidade de aumentar os seus honorários. Quer dizer, o tribunal, ao julgar o recurso, ele vai poder aumentar os honorários, dentro daqueles parâmetros, um máximo de 20%. Então, é possível que a gente saia da primeira instância com 10%, tendo um recurso de apelação julgado, o tribunal passe para 12% ou 13%, aí se a parte recorrer através de um recurso especial ou extraordinário ao STF ou ao STJ, ou ambos, pode ser que a gente volte do tribunal com 17%, 20% de honorários. Então, vai haver uma demora maior, mas também, como consequência, vai haver uma valorização nos honorários. Uma outra coisa que também é interessante são os honorários nas ações contra a fazenda pública. Nós sabemos que sempre os advogados que estão nos assistindo sabem disso. Nas ações contra a fazenda são as ações mais demoradas, e os juízes, levando em conta de que a fazenda é o interesse da sociedade, sempre fixou honorários com muita modéstia, né? Então você tinha processos de valores expressivos, questionando cobranças indevidas de tributos, por exemplo, e vamos imaginar 100 mil reais de uma ação, e o juiz chegava e colocava R$1.000 de honorários, ou 2% de honorários. Por quê? Porque com o argumento de que toda a sociedade seria onerada se a fazenda pública fosse condenada em valor mais expressivo. E agora o novo CPC traz uma tabela específica que vai de 1% a 10%, dependendo do valor da causa. Então, o valor da causa é medido em salários mínimos
e de tanto a tanto de salários mínimos é 10%, depois baixa para 8%, depois baixa para 7%, para 5%, para 3%, para 2% e assim por diante. Então, traz uma maior segurança nas verbas de sucumbência. E uma última novidade, antes de nós encerrarmos essa questão. Os honorários passaram agora a ser considerado verba alimentar. Tá? E como verba alimentar, está sujeita a todos os privilégios que os alimentos têm. Né? Então, que privilégios são esses? E por que que nós festejamos isso? Da onde é que nós tiramos o dinheiro para pagar as nossas despesas do dia a dia? Alimentação, escola dos filhos, transporte, saúde, dos honorários. Então, ele não tinha o menor sentido não reconhecer nos honorários do advogado que isso era uma verba salarial. Né? E agora o Código não deixa mais nenhuma dúvida. E como tal, os privilégios. Por exemplo, numa ação de falência. Nós sabemos que a ação de falência é uma ação penosa, onde os credores normalmente não recebem quase nada. Sim. Mas existe um concurso de credores onde os créditos trabalhistas serão remunerados em primeiro lugar, os créditos tributários. Os honorários do advogado, pela nova formatação do CPC, serão pagos preferencialmente junto com os outros créditos trabalhistas. Não é nenhum favor para o advogado, é apenas a questão da isonomia. Se o trabalhador da empresa tem direito a receber primeiro, por que que o advogado que trabalhou naquele processo e que possibilitou que o trabalhador da empresa recebesse o seu salário, também não tem igual tratamento? Então, essas questões são importantes e a compensação. A compensação também considero muito importante, porque como é que acontecia? Você deve ter tido casos, telespectador, colega advogado também. Às vezes a gente entrava com uma ação de 100, né, e ganhava 50, procedência parcial. O que o juiz dizia? Havendo sucumbência recíproca, cada um arca com os honorários dos seus advogados. Ora, cortesia com chapéu alheio. Eu sempre brincava dizendo de que isso é uma forma de fazer cortesia com chapéu alheio. O trabalho é do advogado. Quer dizer, se eu ganhei parte, aquilo foi ganho porque eu trabalhei no processo, senão não teria ganho nenhum. Então, é fácil para o juiz que tem o seu salário fixo mensal, e não é um salário desprezível, chegar e dizer que o advogado não precisa de honorários. Ora, não, vamos ter juízo, né, doutor? Então, agora não. Se eu entro com uma ação de 100, eu ganho 70, eu vou receber verba de sucumbência equivalente aos 70. E o colega da outra parte, e pelo seu trabalho, o meu cliente não ganhou os outros 30. Então, ele vai receber uma remuneração proporcional aos 30, que foi um ganho da parte contrária. Então, proíbe a compensação. Isso são pontos positivos com relação aos honorários advocatícios e que eu acho que valorizam um pouco a nossa profissão. Foi vendida a ideia de que o CPC seria mais célere, seria mais rápido, e colocaram a culpa entre os advogados, inclusive, reduzindo uma parte dos recursos. Isso está funcionando mesmo, Clóvis? Está acontecendo isso de verdade? Não, isso é tudo uma conversa fiada. Na verdade, foi vendido pela mídia de que o responsável pela morosidade da justiça eram os advogados. Isso é um fato que não tenho a menor dúvida. Por quê? Porque o advogado recorre muito. Ora, eu sempre também debati o seguinte: o advogado recorre porque o recurso existe e é obrigação dele recorrer. Para mim, mau profissional é o que não recorre, porque quando eu recebo a procuração de um cliente, quando o telespectador contrata um advogado, o que ele está esperando? Que aquele advogado vá até as últimas consequências na defesa dos seus interesses. E o advogado vai às últimas consequências, não é no tapa, não é no grito, é no recurso. Então, o advogado tem que recorrer. Se a lei prevê o recurso, o advogado tem que recorrer, não tem jeito.
E a gente tinha, ante essa gritaria geral de que tinha muito recurso, a gente tinha a expectativa de que o novo CPC diminuísse o número de recursos. Para surpresa nossa, nós tínhamos 8 recursos no Código de 1973 e agora nós temos, vejam os telespectadores, 9 recursos no Código de 2016. Então, em vez de diminuir, aumentar o número de recursos. Então, percebo que não eram os recursos os responsáveis pela morosidade da justiça. A morosidade da justiça está na falta de estrutura do Poder Judiciário, na falta de profissionalismo dos integrantes do Poder Judiciário, né? No Judiciário hoje falta papel, falta funcionário, né? Falta boa vontade. É muito complicado e não é a lei que vai mudar isso. Ou nós nos conscientizamos da responsabilidade, inclusive os advogados, né? da responsabilidade que tem perante os seus clientes, perante a sociedade como um todo, ou a morosidade vai continuar. Nós ainda não temos elementos para falar se vai melhorar ou não. O que nós temos certeza, Rodrigo, é que começamos o novo código com 105 milhões de processos, né? Eu fico imaginando, eu sempre falo com meus alunos, brincando, vocês já pensaram, no dia 18 de março, o novo CPC entrando em vigor e 105 milhões de processos de braços abertos, esperando o novo CPC e esperando que ele faça o milagre de acabar com a morosidade da justiça. Não, isso é trabalho para muitos anos, né? Talvez lá para 2025, 2030, gostaria eu de estar com saúde, né? e raciocínio ainda para poder acompanhar isso, não sei não, mas é muito complicado. Acho que a morosidade não vai ser transformada num passe de mágica, não. Vamos ver. Muito se discute também, se os prazos contam só em dias úteis, isso alongaria o tempo do processo. Gente, estão querendo colocar a culpa na pessoa errada também. Não é o advogado que vai ter o sábado e o domingo respeitado que vai ser o responsável novamente pela morosidade da justiça. Tenho um pouquinho de bom senso. Infelizmente, no nosso sistema jurídico, muitas leis são contestadas na justiça. É a judicialização das leis. E como não seria diferente, como aconteceu com o Código de Processo, o Código Civil, o Estatuto do AB, também foi ajuizado uma ADIM de alguns artigos do novo CPC. Queria que você comentasse sobre ela para nós. Na verdade, já tivemos dois ataques ao CPC, né? Primeiro foi a Lei 13.256, que entrou em vigor, foi sancionada dia 4 de fevereiro, e que alterou, antes mesmo da entrada em vigência do CPC, alterou a redação de 12 artigos do Código e revogou 2. Então, essa primeira lei, ela veio por pressão do Judiciário, ela veio por pressão do STF, né? E já desfigurou um pouco o Código, né? Ao ponto de, quando o Código entrou em vigor, advogado nenhum tinha um código atualizado. Olha que absurdo, né? Por quê? Porque os códigos todos que nós tínhamos eram códigos que estavam com a redação original e não com a alteração da lei de 4 de fevereiro. E agora, no início de abril, tivemos a notícia de que o procurador do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, questionando a validade de 11 artigos do novo CPC. Então, se nós somarmos 14 da Lei 13.256, que esses efetivamente já foram alterados, com os 11 artigos
que estão sendo questionados na ADIM, agora do início de abril, nós vamos ver que o código já nasce com 25 artigos já meio que maculados, já nasce meio cambaleando, né? Não sei, logicamente, que vai depender do Supremo Tribunal Federal se vai conceder ou não liminar para suspender provisoriamente a eficácia desses artigos que são questionados, né? Eles são mais relacionados à área da fazenda pública, que é o que o governo do Estado está alegando, que passa a haver uma intromissão muito grande da legislação federal no âmbito da legislação estadual, né? E aí vamos ver. Não tem ainda decisão do Supremo e vamos aguardar o desfecho. Mas virão outras. Existem 6 ou 7 projetos na Câmara e no Senado, também buscando a reforma de alguns artigos do CPC. Então, isso nos obriga cada vez a estudar mais e cada vez nos mantermos mais ligados. Clóvis, excelente entrevista, mas infelizmente o nosso tempo aqui é curto. Quero agradecer a você pela presença hoje no programa, que você também é apresentador, mas preciso agradecê-lo. Queria que nas suas considerações finais você falasse sobre os cursos do novo CPC da Proleges. Está começando uma nova turma, eu fiz o curso, recomendo ao telespectador. Queria que você falasse para nós aí sobre o investimento, sobre os dias e como faz para contratar também. Há 3 anos eu foquei, né, em estudar o projeto ainda, depois o código, e eu tenho, nesse 1 ano e pouco, né, proferido dezenas de palestras e cursos, né? Aqui em Guarulhos, já dei um curso ano passado sobre o novo CPC, fiz 2 palestras na UAB. Esse ano já estou com uma turma em andamento de segunda-feira, 71 advogados. Estou com uma turma do curso em andamento de quinta-feira, com 92 advogados. E estamos marcando uma turma nova agora para começar dia 27, na próxima semana, dia 27 de abril. Tá? São cursos em 10 encontros. Esse curso será em 10 quartas-feiras, né, das 19h30 às 22h30, lá na FIG Unimesp. E quem tiver interesse, pode mandar um e-mail para novocpc, tudo junto, @proleges.com.br. E lá nós vamos passar as informações, né? Questão do valor do investimento e como é que faz para se inscrever. E temos também agendado para maio um curso em 4 domingos, né? 15 de maio, começando em 15 de maio, 22 de maio, depois pulamos o domingo de Corpus Christi e teremos mais 2 domingos. Esse curso de domingo será das 9 às 13, tá? E também as informações podem ser buscadas pelo e-mail novocpc@proleges.com.br e pelo telefone. O telefone é 2440-1902. Então, podem ligar 2440-1902. O conhecimento é a base para nós enfrentarmos o novo CPC. E o curso é prático, damos dicas, né, pela nossa experiência já de quase 40 anos de advocacia e 45 anos de magistério, como você mesmo falou no início. E a gente está aí disponível para colaborar de alguma forma com os nossos amigos, advogados, advogadas, estudantes e estagiários de uma forma geral. Quero agradecer a você, telespectador, por ter assistido o nosso programa. Convido a ver a nossa reprise, terça-feira, 7h30, para rever esses temas falados hoje. Nosso acervo fica no site proleges.com.br e não perca domingo que vem, às 22 horas, a nossa próxima edição. Obrigado pela audiência, contamos com você na próxima. Até lá!